E aí pessoal, tudo bem com vocês? É o Alex aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Artra. E hoje eu vou falar sobre esse trade que eu peguei ontem ali na sessão de Nova York, talvez seja hoje aí para vocês. No Nas 100 eu saí desse trade com 21%, 21,58R, tá? Foi tudo muito rápido, mas eu vou explicar qual que foi a minha ideia nesse trade aqui, tá? Seria basicamente a aplicação dos conceitos de estrutura, alinhamento de fluxo de ordem, tá? E Premium Discount e os modelos de entrada. Então, basicamente, eu tinha essa lag aqui do H4, tá? Essa lag, ela tinha uns rompimentos internos, ou seja, é natural. A gente tem primeiro essa fase de expansão, depois essa retração. A fase de expansão seria a estrutura e essa daqui seria o fluxo de ordem interno que estaria bullish naquele momento, tá? Então, eu tinha esse contexto aqui, tá? Quando eu marquei essa lag, ou seja, eu ia esperar o preço voltar aqui nessa região, tá? Premium e a partir dali um realinhamento no fluxo de ordem para que esse fluxo interno bullish se torne bearish e para mim me posicionar aí. Então o preço vem, mitiga aquela região, tá? O que acontece? Quando o preço ele chega nessa região no M15 aqui, ó, dentro desse POI do H1, no M15 ele teve um change of character. Só que aí o que acontece? Como não teve nenhuma indução clara para mim nessa região aqui, ó, tá vendo? A gente não tem uma indução clara de liquidez nessa região, tá? E esse change of character, ele acontece aqui dentro daquela POI. Seria válido pela questão do que ele fez aqui, rompeu a higher, rompeu a lower, pode ser o início realmente do fluxo bearish, que pode continuar e acabar esse fluxo interno, mas eu acho que não seria de alta probabilidade. Então eu observei, tá? O preço ele vem, mitiga a extremidade. Essa extrema aqui, eu acredito que é do M5, M10. Tá, é do M10, tá? E ele mitiga aquela extrema. Só. Tá, aí ele mitiga aquela extremidade e faz uma reversão. Então, nesse momento aqui, eu entendi que esse sweep nessa higher foi o suficiente, tá, para mim considerar essa região aqui como uma zona que foi um sweep de liquidez válido. Pode ter sido essas higher aqui, né? Independente. A questão é que ele gerou um rompimento e uma agressão, certo? Então ele fez o sweep nessa zona de liquidez, mitigou uma extremidade ali que está num supply numa zona premium do H4, tá? E fez o primeiro realinhamento aqui do fluxo, tá, de ordem. Aí o preço vai, cria essa lag toda, tá? E aí ele começa a fazer um pullback. Nesse momento, tá? Se você olhar no H1, eu falei para vocês já que eu utilizo muito o H1 como referência, pelo menos de premium discount e estrutura interna no Nas 100, tá? Então nesse momento a gente tinha essa POI aqui que seria a primeira POI dentro, tá, da zona premium dessa lag que gerou o realinhamento do fluxo de ordem no H1, tá? E se a gente for no M15, tá? A gente vai ver, tá, que ela foi basicamente um buy to sell que gerou esse rompimento aqui. Ou seja, no M5 ele é mais claro ainda, tá? Inclusive essa foi a minha referência e eu utilizei essa primeira zona aqui, essa primeira higher, a única higher dentro do premium discount do H1 aqui eu usei como um alvo de liquidez antes da mitigação, tá? Então, aí o que aconteceu? O preço vem, tá? Faz o sweep naquela região que eu tinha marcado, mitiga essa extrema do M5, tá? E aí eu peguei no primeiro flip aqui, tá? Aqui no S15, tá? Então, basicamente o meu trade ele foi mitigado, ativado por aqui assim, tá? Depois da falha dessa demanda aqui. Então ele vem, falha essa região de demanda e deixa essa região. Como o Nas 100 ele é meio volátil, eu deixei o meu stop bem maior mesmo. Peguei praticamente no buy to sell aqui, se a gente colocar talvez no M1 aqui, esse buy to sell faz um pouco mais de sentido, tá? Mas eu tava olhando aqui no S15 no momento, tá? Então ele vem, mitiga essa região e faz uma continuação, tá? Então o meu take profit máximo ali foi naquela extrema, tá? Do H4. Essa é uma interna do H4, tá? Uma POI interna que tá na leg do H4, porque, tá? Essa
extremidade aqui, como ela gerou um rompimento, tá? Ela poderia, tanto que olha quanto que corrigiu já hoje, né? Deixa eu ver. Isso, corrigiu bastante já o movimento, né? Então, ou seja, essa estrutura interna ainda continua válida, apesar do pullback que aconteceu aqui, que foi onde eu peguei o meu trade, né? Então, basicamente essa foi a minha ideia, tá? Da minha execução. E o que eu quero deixar aqui é que, justamente, né? Quando você aprende a utilizar essa ferramenta, tá? De Premium Discount para filtrar suas POIs, né? E multi-time frame, você evita, de repente, ter entrado em regiões como essas daqui, ó, que parecem válidas, né? Por isso que é importante a questão dos filtros das POIs, né? Então, quero deixar isso aí como uma dica aí para vocês, um treino aí para vocês, para vocês aplicarem isso, porque vocês vão ver que as regiões que tem a maior probabilidade de dar certo aí os trades são realmente essas onde você consegue filtrar aí nas regiões Premium Scout, tá bom? Então, espero que vocês aprendam aí com esse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo. E eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.